Tamo junto aí, galera. Saudações. Peço aí desde já que dê aquela moral, se inscrevendo no canal aí, dando like e fazendo os comentários aí para que haja crescimento no nosso canal e que possamos alcançar cada vez mais mentes e corações. Galera, hoje o que me leva a fazer esse vídeo aqui é sobre um estudo que saiu esses dias do IBGE sobre afirmando que no Sudeste, principalmente nos dois maiores estados do país, que detêm os maiores PIB, São Paulo, 30% do PIB, quase um terço da produção nacional, e o Rio de Janeiro com 10,5% do PIB, um terço de São Paulo, aonde você tem mais igrejas evangélicas do que escolas públicas. E isso aí sinaliza para muita coisa. Isso aí sinaliza para realmente a falência do Estado, o endividamento do Estado por uma política de juros altos neoliberal. Você vai conversar com os defensores do neoliberalismo, eles vão alegar que a explosão dessas dívidas, desse endividamento do Estado, tem a ver com gastos, o que não é verdade, senhores. O próprio Banco Central deixa claro que quem estabelece a taxa de juros é o Banco Central para alcançar as metas de inflação. Então, se você ouvir, é porque gasta-se demais. Mentira. Isso é mentira. A taxa de juros é elevada devido a uma política monetária do Banco Central para se alcançar as metas de inflação. Então, liberal, você que está me ouvindo, vir colocar a culpa nos gastos é mentira deslavada. Vai estudar, por favor, e não fique replicando bobagens e imbecilidades. Tanto é verdade, senhores, que você pega aí o próprio TCU falando quanto a gente gasta com juros e amortização. Mais de 50% do orçamento é para pagar juros e amortização, fazendo a alegria dos rentistas e do mercado financeiro. Com isso, 50% de corte no orçamento é menos dinheiro para educação, é menos dinheiro para infraestrutura, para indústria, para portos, aeroportos, rodovias e por aí vai. Ou seja, isso é a produção de um país caótico, onde quem manda de fato, quem cresce, quem cada vez mais ganha espaço é o crime organizado, são as igrejas evangélicas, pentecostais, que não tem nada a ver com o evangelho. Essas igrejas pentecostais não tem nada a ver com o evangelho. Tem a ver com grana mesmo. Eles querem abrir para poder extorquir 10% da renda do trabalhador. Com charlatanismo, com estelionato, com falsidade ideológica e com lavagem de dinheiro. Essa é a realidade. Tem nada de ensinos de Jesus ali dentro. O que tem ali é de escribas e fariseus, falsos moralistas, picaretas. E hoje, cada vez mais, está se associando ao crime organizado. Tanto é verdade que o Ministério Público de São Paulo falou que o PCC abriu 7 igrejas. 7 igrejas, senhores. Para quê? Para pregar o evangelho? Para pregar as boas novas de salvação? Para pregar o amor, né? Para com todos, né? Para perdoar 70 vezes 7, para amar os inimigos. Não, senhores, para lavar dinheiro. A igreja hoje é uma grande lavanderia, senhores. E também detentora de um grande capital político, senhores. O neoliberalismo criou, esse modelo econômico criou uma massa de pessoas pobres e ignorantes, pessoas empobrecidas. Vivemos no país um caos socioeconômico, um caos de intelecto, um caos moral, e isso tudo se torna um grande capital político para líderes evangélicos e o próprio crime organizado. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão objetivar, seja ele um pequeno cidadão, seja ele grandes corporações. Como eu falei aqui, em São Paulo, o PCC abriu 7 igrejas com dinheiro do crime, segundo o Ministério Público. E uma pessoa também que vive nessa crise econômica aí que já perdura no Brasil, uma economia que não cresce devido à política de juros altos,
uma economia estagnada, uma economia onde o Estado é privado dos investimentos públicos, onde o Estado não tem o devido gasto com a população, a pessoa vê nisso uma oportunidade econômica, senhores. Porque você abre uma igrejinha na sua garagem, você põe ali, sei lá, você põe 10 pessoas ali e passa a exigir dela vamos colocar assim, com uma pressão psíquica, né, dizendo que está roubando a Deus, né, dizendo que o dízimo é de Deus, ou seja, o Deus, na visão deles, Deus quer dinheiro, mas o dinheiro você não dá para Deus, você dá para o sacerdote lá, que diz que é o representante de Deus, né? E você abre uma igrejinha na tua garagem, põe lá 10 pessoas, cada um, você tendo direito sobre 10% das suas rendas. É um ótimo negócio. Um negócio fantástico. Fora que, dependendo do crescimento desses empresários da fé, porque hoje o que temos no Brasil hoje é empresários da fé, ratazanas, né? E o crescimento econômico desses empresários da fé cada vez mais vai aumentando o quê? Os seus patrimônios, os seus ganhos, os seus lucros. E aí quando você chega num patamar de lucro magnífico, onde você adquire muitos bens patrimoniais, o que você faz? Você coloca tudo no nome da igreja. Por quê? Porque a igreja simplesmente é isenta de tributos. Então, se você tem um grande imóvel oriunda do meio religioso, pela exploração religiosa, você simplesmente vai botar uma forma de ocultar patrimônio. Você vai botar no nome da igreja e não vai pagar IPTU, por exemplo, fora os carros. E aí a gente vê líderes aí, né, como líder da Assembleia de Deus, ostentando aí o José Wellington, ostentando Mercedes-Benz. Isso aí tá no YouTube, aí vocês podem ver, isso é público notório. Então, senhores, claro que eles vão dar as justificativas deles 1000. Mas o fato é, olha a vida desses líderes e olha a vida dos membros. Em nada o país tem sido, nesses últimos mais de 30 anos, referência de uma nação próspera, de uma nação de fato que cresça a justiça social, crescimento econômico inclusivo. Não, muito pelo contrário. O Brasil hoje é referência em desigualdade social. É o país que hoje passou a Índia. Estudos internacionais apontam que 1% das nossas elites detém 50%, quase 50% da economia nacional. Isso é uma vergonha. E é dito por todos. O Brasil é um país cristão. Um cristianismo realmente ridículo. E não é cristianismo, tá, senhores? O que cresce no Brasil não é cristianismo, é farisaísmo. São fariseus. Vai estudar evangélico. Quem eram os fariseus e qual eram as suas doutrinas, as suas práticas, as suas condutas, né, os seus objetivos. Jesus, certa feita, quando ele entrou no templo, ele viu lá a pouca vergonha que se transformou o templo. Fizeram da casa de Deus comércio. E ele falou, ele pegou o chicote, né, e meteu a chicotada nesses empresários da fé, e ele falou, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós, empresários da fé ratazanas, transformaram ela em covil de salteadores. Não se iluda. Essas igrejas aí que estão sendo abertas aí não é para pregar o evangelho. Essas igrejas aí é para extorquir o trabalhador pobre. É para fazer você, pobre e ignorante, de massa de manobra. É para transformar você em capital político. E isso só vai favorecer os líderes caça-níquel. E cada vez mais o Congresso está se enchendo desses líderes caça-níquel. Aonde a preocupação deles é manter as coisas do jeito que está. O sistema religioso movimentando bilhões, os líderes evangélicos com patrimônios até mesmo fora do país movimentando bilhões, ostentando Mercedes-Benz e tirando onda com a sua cara. Você que é dizimista fiel, ofertante fiel, tirando onda com a sua cara, te chamando de trouxa, de idiota, de imbecil. Mas tudo isso tem por o grande vilão o modelo econômico que temos, onde produz o grandioso capital político dessa gente. Vivemos num país caótico, onde o modelo econômico promove tudo isso. Promove crime organizado, promove igrejas evangélicas, caça-níquel,
que tanto na luz da Constituição e na luz do Evangelho são quadrilhas. São quadrilhas. Jesus disse que esses empresários da fé transformaram a casa dele, que é a casa de oração, em covil de salteadores. E Jesus fala lá em João 10 que o ladrão, e ali o ladrão não é o diabo, como o sistema religioso tenta te enganar. O sistema religioso tenta te fazer de otário, ele chama você de otário. Ele diz que o ladrão de João 10:10 é o diabo e não é o diabo. O ladrão ali é o mercenário. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não segue o estranho. Quem é o estranho? O estranho é o mercenário, é o ladrão, é o salteador. Jesus fala, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É isso que temos no Brasil hoje. Gente roubando o pobre e o ignorante na cara dura, impondo ele uma porcentagem de 10% sobre sua renda. E as pessoas nem estudam sobre o tema dízimo. Né? Nem estuda sobre o tema dízimo. Dízimo não tinha essa finalidade de construir magníficos impérios econômicos. É uma vergonha, senhores. Um país cheio de gente pobre, miserável, e os líderes aí tirando onda com a sua cara, com Mercedes de 1.300.000 e dizendo que aquilo é bênção de Deus. Tirando onda com a sua cara. Um país completamente, cada vez mais aí carcomido pelo crime organizado, tanto nas instâncias maiores dos poderes do Estado, devido a um Estado falido, um Estado endividado. Todos os estados brasileiros estão endividados, não conseguem fazer políticas públicas inclusivas, não conseguem investir devidamente na população, não conseguem investir em infraestrutura, em industrialização, em portos, aeroportos, devido ao capitalismo neoliberal. Essa é que é a verdade, senhores. E aí a gente vê isso tudo evidenciado aí nesse estudo do IBGE, que diz que no Brasil se abre mais igrejas evangélicas do que escolas públicas. Ou seja, a gente tem um povo aqui de fato com gravíssimos problemas de intelecto. Nós não vivemos apenas uma miséria socioeconômica, nós vivemos também uma miséria de intelecto. Pessoas que não têm a condição, a capacidade de discernir nada, que se torna massa de manobra, gado de opressores, desprovida de intelecto, de discernimento, de inteligência. E quando a gente tem o intelecto, a inteligência, como dizia Platão, isso afeta a democracia. A gente vai eleger opressores. Eu não, que eu não me incluo nisso. Muitos desses vão idolatrar opressores. Pessoas que defendem pautas que vão cada vez mais oprimi-las. Então espero que o vídeo tenha sido bem esclarecido. Tamo junto aí, galera, e mais uma vez, saudações.